Depois de um dos vídeos que eu trouxe aqui no canal falando sobre o Itadori de Jujutsu Kaisen módulo, aparentemente eu acabei atacando um vespeiro, porque muitas pessoas vieram reclamar daquele vídeo, simplesmente porque não entenderam a proposta dele. Mais uma pergunta acabou por dominar os comentários daquele vídeo. Quantos personagens de ReZero realmente derrotariam o Yuji se fosse uma batalha séria de 1 contra 1? Muita gente acha que só o Reinhard derrotaria o Itadori módulo, e outros acham que nem mesmo o Reinhard poderia. Mas, quanto mais eu pesquisava, mais eu percebia que o problema não era a força do Yuji, o problema era tentar enfrentar ReZero apenas olhando para a força física. E mais, levando em consideração apenas fatos que não foram nem sequer explicados direito em Jujutsu Kaisen módulo, como muita gente achando que o Itadori era imortal, sendo que não, já foi comprovado que o Itadori não é imortal, mano. Mas enfim, hoje vamos descobrir até onde o Yuji realmente chegaria em ReZero, analisando também todas as suas habilidades, né, todo o kit base que vem consigo. Então vamos analisar aqui quais são as habilidades do Yuji Itadori no arco final e os complementos de Jujutsu Kaisen módulo. Para começar, precisamos falar, né, que ele possui uma força física sobre-humana, mas isso já é inato dele, já que desde o começo de Jujutsu Kaisen a gente sempre viu que o Itadori já é naturalmente forte, né, para um humano comum. E ele também possui duas técnicas amaldiçoadas principais, né, o Santuário e a manipulação de sangue. O Santuário, rapaziada, é uma técnica herdada por ter sido hospedeiro do Sukuna, permitindo ele o uso de cortes como o desmantelar e o clivar, adaptados para atingir também a alma do oponente. Já a manipulação de sangue é meio que o o Choso já faz mesmo, ele adquire depois de ter consumido, né, os fetos das pinturas da morte, permitindo ele endurecer feridas, reconectar membros e disparar projéteis como o sangue perfurante. Além disso, o Itadori também tem uma maestria extrema com o Black Flash, né, que é a distorção espacial do golpe, conseguindo executá-lo de forma consecutiva ou sob o controle quase voluntário. Além disso, ele também possui a técnica amaldiçoada reversa, que é a capacidade avançada dele de usar energia positiva para curar ferimentos graves e regenerar o próprio corpo rapidamente, mas é bom deixar claro e ressaltar isso, porque muito fã de Jujutsu Kaisen gosta de ignorar essa parte. Se o usuário tiver a parte do cérebro que funciona para regeneração, ou seja, se ele perder a cabeça, ele automaticamente não consegue se regenerar. A técnica reversa se torna literalmente inútil, ou seja, ataques à cabeça ainda são sim fatais, extremamente fatais na verdade. Além disso, ele também possui o estilo do domínio simples, que é uma técnica de barreira que ele aprendeu para neutralizar e resistir aos efeitos das expansões de domínios inimigas, que foi extremamente essencial, né, para a derrota do Sukuna. E também percepção e ataque à alma, que o pessoal gosta de argumentar bastante, né, que é a habilidade do Itadori de enxergar e golpear diretamente o contorno da alma da pessoa, anulando defesas em formas transfiguradas ou domínios inatos. Ou seja, funcionam para transfigurações e domínios inatos ou para separar almas que estejam coexistindo no mesmo corpo. Logo, não pensem que vai acontecer, por exemplo, do Itadori dar um soco em alguém e a alma da pessoa sair igual acontece com o Doutor Estranho, rapaziada. Não é isso que vai acontecer. O corpo da pessoa não vai ficar lá vago, moscando, enquanto o Itadori tem a chance de atacar a pessoa quanto ela quiser. Isso serve para o contexto de Jujutsu Kaisen, atingir a alma da pessoa, impedindo que as barreiras que ela colocar ali dentro da própria alma, né, seja algum domínio, seja alguma coisa assim, impedir que aquilo lá proteja a pessoa. Agora, se a pessoa colocar uma pedra na frente do Itadori, ele obviamente vai ter que quebrar a pedra para atacar a pessoa. É claro que o dano na alma pode ser sim um dano muito mais elevado, mas tem certos personagens aqui que praticamente não sentiriam isso. Eu posso citar tranquilamente a Sato, o Reinhard e até mesmo o Subaru. É bom entender que em ReZero tem personagens que sim, uma resiliência extrema quanto a isso. E bom, acho que das habilidades do Itadori é isso, então agora a gente pode finalmente começar com o primeiro bloco dessa análise e ver quais personagens o Yuji Itadori derrotaria facilmente. Mas antes, rapaziada, não esquece aí de deixar o like, beleza? Se inscreve no canal também se você estiver curtindo o conteúdo. Eu sempre trago vídeos aqui 2 vezes por semana, então, por favor, mano, não esquece dessa moral. Acesse o link aí na descrição também, que você vai estar me ajudando demais comprando qualquer coisa na Amazon aí, ou mesmo fazendo um Pix. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao Bel e o Mr. Fênix, que fizeram um Pix aí no canal para fortalecer. Muito obrigado, rapaziada. Inclusive, como um deles também fez um pedido aí de Warif que vai sair no canal, então podem ficar no aguardo, beleza? E muito obrigado pelo apoio. Além de que, também, se você quiser apoiar ainda mais, se torna membro do canal, porque você vai estar tendo benefícios exclusivos, além de eu estar priorizando também as suas ideias aí para trazer em vídeos aqui pro canal, belezinha? Muito obrigado desde já o apoio de sempre, rapaziada. Tamo junto. Então vamos começar com o primeiro bloco, rapaziada. Aqui são os personagens que o Subaru teria até que uma certa facilidade para serem derrotados. E vamos começar então falando sobre o Natsuki Subaru, o protagonista, né? O Subaru possui como suas habilidades o Retorno pela Morte, a Providência Invisível, que é a autoridade da preguiça que ele herdou do Perogeus, né? Que faz com que ele possa manipular uma mão invisível. Também tem o Corleones, né? A autoridade da ganância, que permite ele localizar aliados, sentir o estado deles, absorver ou dividir o cansaço e os danos físicos do grupo. Como é uma batalha 1 contra 1, essa habilidade fica meio que inútil, né?
mas já em combate e magia ele possui o uso de chicote. Ficou bem estranho isso aí. Mas enfim, ele treinou com o Wilhelm para poder alcançar uma boa precisão no manejo, né, de utilizar o chicote como uma arma para desarmar ou puxar os alvos para si. Também possui a magia com a Beatrice, né, que já que ele fez um contrato com a Beatrice, eu acho que é justo considerar aqui isso como um conjunto, né? E portanto ele pode usar magias poderosas ao canalizar o mana dela, já que ele próprio tem baixa capacidade mágica, né? E também a inteligência e dedução, já que o Subaru, já sempre falei pra você aqui no canal, a sua maior arma é a sua estratégia, é ser uma pessoa estrategista, né? Então por conta disso ele conseguiria utilizar aí também, junto do Retorno pela Morte, as suas habilidades e a sua experiência para ter uma chance de lutar contra o Itadori. Só que em questões físicas ele carece bastante, e as habilidades dele, mesmo que ofensivas, não são tão poderosas a ponto de conseguir derrotar o Itadori com toda certeza. Logo, eu acho sim que o Subaru não poderia ter chances de vencer o Itadori. Já sobre o Otto, rapaziada, ele possui uma proteção divina da linguagem da alma, que é inútil nessa batalha, já que é mais para conversar com animais, insetos e tudo mais, mas ele possui magia de terra, que sim é interessante, dá para ele conseguir manipular ali terra e tal, só que ainda assim, mesmo sendo um bom estrategista, mesmo possuindo magia de terra, ele também não tem atributos físicos que peitariam o Itadori. E como nesse momento os personagens aqui são mais golpes físicos, realmente não tem muito para onde fugir, né? Eles acabariam tendo que enfrentar num 1x1 e aí não venceriam o Itadori. Agora uma personagem que sim conseguiria causar um pouco mais de dificuldade pro Itadori, né? Subindo um pouco o nível aqui, temos a Felt, já que ela possui a proteção divina do vento, que permite ela se mover tão rápido quanto um piscar de olhos e também criar rajadas de vento para ir a qualquer lugar. E ela também pode usar essa força para subir paredes e prédios altos. Então, somando isso com a agilidade e luta corpo a corpo que ela possui, além de instintos de fuga que ela possui também, e também os instintos de Ladina, né, dela de perceber o perigo, né, meio a lá Homem-Aranha mesmo, eu acho que sim, ela poderia lutar, mesmo que por um breve momento, contra o Itadori de igual para igual ali, pelo menos em questões físicas. Mas ainda em poder bruto, o Itadori é bem mais forte que a Felt, e se ele conseguir acompanhar o ritmo dela, ele conseguiria sim derrotar a Felt. Ainda assim, rapaziada, é bom considerar aqui que mesmo o Itadori sendo rápido, ele não tem a velocidade da luz, como muitas pessoas apontam, muito menos Mark 37 bilhões, isso não existe, rapaziada, não tem feitos que comprovem isso, então a gente tem que analisar aqui que o Itadori é sim bem rápido, mas o Itadori não tem a velocidade divina, ele não é um deus. Se nem o Reinhard se move tão rápido assim, quem dirá o Itadori, né? Então temos que considerar aqui, realisticamente, que o Itadori, sim, no começo, teria dificuldades para conseguir acertar a Felt, já que ela se moveria muito rápido, mas depois de um tempo se acostumando ali, lutando contra ela, já que ela não tem poder suficiente para derrotar ele, e ele só iria utilizar a sua energia reversa para se curar, e quando conseguisse atingir ela com Black Flash, acabaria para ela. Agora falando sobre a Petra, rapaziada, ela também é uma usuária de magia, ela possui afinidade com água, mas ela não é tão boa assim com a sua magia, né? Tanto é que a Emilia tentou ensinar ela lá, ajudar e tal, mas ela não conseguiu ainda assim aprender tantas coisas. Eu sei que pelo que me falaram aí, no arco 9 ali na Light Novel ela já ficou bem mais poderosa, até porque, enfim, não vou dar spoilers aqui. Aí sim, com certeza a Petra poderia se tornar um problema pro Itadori, e muito provavelmente sim, ele teria risco de perder para ela, mas como eu não vou dar spoiler aqui pra quem não viu o arco 9 ainda, né, vamos manter aqui por baixo, só saibam que sim, a Petra, seguindo a lógica aí da Light Novel, seguindo o que tá acontecendo ali, ela, com certeza, a Petra poderia sim derrotar o Itadori. Porém, não vou entrar em muitos detalhes, vamos só considerar a Petra até o momento atual, e até o momento atual, rapaziada, realmente a Petra não tem nada demais, muito menos algum arsenal capaz de conseguir derrotar o Itadori. Agora falando do velho Ron, ele também não tem chance de vencer o Itadori, a luta não duraria tanto assim, por mais que o Ron tenha sim uma força física, equipamentos e resistência, além da sua experiência, né, também vale ressaltar que experiência é bem importante, mas ele não tem capacidade de conseguir derrotar o Itadori, e até acertar o porrete com espinhos dele no Itadori, eu acho que ele não teria muita chance, além de que também é bom considerar que ele perdeu pra Elsa, mano, e eu não acho que a Elsa, por mais poderosa que ela seja, eu não acho que ela também conseguiria derrotar o Itadori com tanta facilidade. Logo, por estar um pouco abaixo dela, o Ron também não teria capacidade de vencer o Itadori, beleza? Mas não vamos falar da Elsa por enquanto, até porque a Elsa já foi um motivo de debate e polêmica no outro vídeo, então vamos fazer uma parte só pra explicar sobre ela. Mas sobre o Ron, é isso, ele não derrotaria o Itadori, e o Itadori venceria facilmente. Agora falando sobre a Frederica, rapaziada, ela possui a bestificação, né, já que ela consegue se tornar total ou parcialmente uma grande fera felina, semelhante a um leopardo ou um leão, aumentando também as capacidades físicas dela, né? Ela possui garras afiadas, sentidos aprimorados, e os atributos físicos dela, como eu falei, são bem altíssimos. Porém, a Frederica carece ainda assim de poder de ataque bruto. Ela precisaria arrancar a cabeça do Itadori, precisaria ter uma velocidade muito maior que a dele para conseguir executar o Itadori de uma vez só, e portanto eu não acredito que a Frederica seria tão rápida quanto o Itadori. Logo, ela ficaria um pouco abaixo aí na velocidade de um leopardo, né? Que sim, é muito rápido, mas dá pra ver que por ser um shonen em Jutsu Kaisen, né, o Itadori tá em um nível
um pouco acima, logo eu acho que sim, ele seria mais rápido que um Leopardo, pelo menos. Então, em questão de velocidade, ela não teria chance, logo a vitória vai pro Itadori também. Depois temos a Mei Lee, rapaziada. Ela sim conseguiria causar também um certo desafio, né? Um nível de desafio e dificuldade pro Itadori, já que ela tem um controle sobre Majus, então ela conseguiria mandar várias bestas demoníacas comuns simultaneamente pra cima do Itadori ali, e aí poderia sim causar uma certa dificuldade nele, né, até conseguir sair daquela área e atacar ela, mas bastaria também um ataque para ele conseguir derrotar a Mei Lee sem muita dificuldade. Agora, outra personagem que causou muita polêmica, né, vamos falar aí da Arém, que muita gente falou que não teria como ela ter derrotado o Itadori, mesmo que desacordado, e, bom, seria impossível porque ele se regeneraria na velocidade da luz, atacaria ela não teria nem chance, sendo que se a Arém conseguisse cortar a cabeça dele, ela simplesmente teria vencido, ou mesmo esmagar e explodir a cabeça dele, ele não teria tempo de resposta se estivesse inconsciente para poder reagir, né? Mas vamos considerar aqui um x1 com o Itadori acordado no mano a mano. E aí sim, rapaziada, é óbvio que a Arém não vence. A Arém sim possui uma força sobre-humana da raça Oni, inclusive ela também possui, né, o seu chifre Oni, que quando ela manifesta o chifre na sua testa, ela recebe uma habilidade muito maior, além também de um portal que puxa a mana do ar ao redor, aumentando muito o poder de combate dela, mas também ela acaba despertando ali instintos ferozes, o que deve prejudicar a longo prazo, já que intelecto é muito importante numa batalha, né? Ela também possui magia de água e gelo, também possui magias de cura, que poderiam ajudar ela durante a batalha, e a sua arma tradicional, né, que ela consegue usar com uma alta precisão o seu mangual. E rapaziada, é bom dizer aqui que o Itadori não é imune a armas, tá? Muita gente acha que o Itadori simplesmente não pode ser afetado por armas, já que ele conseguiu segurar o machado de um alien. Só que, rapaziada, tenho dois fatos para citar aqui pra vocês. Primeiro, o alien era um random, assim como qualquer personagem que tá dentro daquele prédio, a maioria eram randoms. Ou vocês querem argumentar que teve alguma relevância, algum papel extremamente crucial desses personagens na trama de Jujutsu Kaisen módulo? Eu acho que não. Então, acho que é bom citar aqui que aqueles aliens eram randoms e que a gente tá lidando com um mundo de fantasia totalmente diferente, completamente diferente do mundo de Jujutsu Kaisen módulo, até porque aqui temos pessoas como o Reinhard, né, que a gente não precisa nem falar tanto assim desse personagem, acho que muita gente já tá careca de saber o quão quebrado ele é, então é completamente injusto querer comparar aliens randoms com Arém, por exemplo, que é uma Oni, né, de outro universo e tal, então nada a ver, mano. Mas enfim, eu acho sim que armas podem atingir o Itadori, eu não acho que o Itadori, pelo menos até onde eu saiba, não existe, exceto talvez em edit de TikTok, mas vendo o mangá, não tem nenhum momento que cita que o Itadori é imune a armas. Ele sim pode ser ferido, ele sim pode ser atacado. Logo, é extremamente importante dizer que o mangual da Arém sim poderia causar danos no Itadori, sim poderia ser uma luta equilibrada, porém, a Arém carece ainda assim de atributos físicos que a tornem tão poderosa quanto o Itadori se tornou em módulo, né? Já que lá ele já possuía muitos anos de experiência à frente da Oni. Por conta disso, eu acredito que sim, Arém perderia, mesmo que pudesse manter ali, até certo ponto, um nível decente de rivalidade na batalha, beleza? E já que falamos da Arém, rapaziada, temos que falar também da Aran, né? Aran que acabou perdendo seu chifre, vamos considerar ela sem o chifre, porque eu acho que com o chifre sim, ela poderia até ter se tornado mais poderosa do que Arém, mas como isso não aconteceu, infelizmente, não tem como a gente saber ao certo, mas o que podemos saber é que a Aran sim era muito poderosa, ela possuía magia de vento, ela também tinha sua forma de Oni temporária ali, né? E era extremamente poderosa, mas por ter perdido seu chifre, ela já ficou no nível um pouco mais fraco, e por conta disso, eu acredito que ela perderia também pro Itadori, da mesma forma que a Arém, até porque, né, sem o seu chifre ali, sem poder ter subido mais o seu nível, ela consequentemente ficou mais nerfada, tadinha, e não teria tanta chance assim de vencer o Itadori, beleza? E bom, rapaziada, agora chegamos em um personagem aqui que eu também acho muito interessante, porque dá pra fazer um comparativo direto, mano. A gente precisa falar do Ricardo. E o Ricardo, rapaziada, ele possui uma onda ressonante que ele dispara pela boca, causando uma explosão destrutiva de mana, e é bem legal. Ele também possui combate corpo a corpo ali e espada, além também dos seus sentidos demi-humanos, já que o Ricardo, né, é uma fera. Logo, é bom a gente citar aqui um personagem que me lembra bastante e que eu acho que teria um nível de poder, assim dizendo, até que relativamente parecido, que seria o do Ryu Ishigori, rapaziada. Porém, como a gente sabe, né, o Ryu perdeu a sua batalha ali contra o Yuta, logo, contra esse Itadori eu também acredito que ele poderia vencer. Logo, o Ricardo sim é poderoso, mas não estaria no nível de lutar de igual para igual contra o Itadori, por isso o Itadori também vence do Ricardo, beleza? Outra personagem que, dependendo da situação, poderia ter uma chance contra o Itadori seria a Mimi, já que ela possui a proteção divina, né, da triseção, que basicamente ela consegue ficar compartilhando os danos que ela sofreu com seus irmãos, conseguindo resistir muito mais aos ataques, e ela também possui a onda ressonante, que também ajudaria ela ali
a atacar o Itadori, e magia de terra. Mas aí a gente teria que estar considerando a Mimi com os seus outros 2 irmãos, né? Teria que ter o trio ali dos irmãos pra conseguir fazer essa sinergia e lutar com vários ataques simultâneos pra cima do Itadori. Como a gente tá considerando só a Mimi, assim como a gente pode considerar só os outros irmãos dela separadamente, eles também não teriam chance nem capacidade alguma de derrotar o Itadori sozinhos. Logo, a vitória vai pro Itadori. Também é bom ressaltar sobre, né, os ladrões lá do beco que atacaram o Subaru logo no primeiro episódio. Acho que é bom dizer aqui, deixar bem claro que eles também não têm chance nenhuma de derrotar, principalmente eles, na verdade. A vitória vai pro Itadori sem muitas dificuldades, além também dos cavaleiros comuns do mundo de ReZero, que não chegam a ser um nível tão baixo, né, quanto qualquer humano, porém, ainda assim, não tem a capacidade física de peitar o Itadori, logo, eles perderiam também, beleza? Então, só pra finalizar aqui e explicar direitinho sobre esse bloco, como eu falei, esses personagens simplesmente não possuem atributos suficientes pra acompanhar o Yuji, então, em questão de velocidade, força, resistência, ou considerando Black Flash, considerando também a regeneração, tudo coloca o Yuji em outro patamar, logo, eles não conseguem ter chance de derrotar o Yuji Itadori. A única pessoa aqui que eu acho que mais se destacaria por poder voltar várias vezes seria o Subaru, mas ainda assim, né, voltar várias vezes não garante ao Subaru a chance de vitória. Logo, nessa parte, o Itadori passaria sem muitas dificuldades. Agora, partindo então para o segundo bloco, precisamos falar agora sim sobre as primeiras dificuldades que o Itadori poderia realmente acabar sofrendo. Vamos começar logo falando sobre a Elsa, uma das que mais gerou polêmica no vídeo do Itadori, né? A Elsa, rapaziada, ela possui agilidade sobre-humana, olfato aprimorado, resistência e estamina elevados também. Ela é como se fosse uma super soldada ali do mundo de ReZero, né? Além disso, ela também possui uma habilidade de regeneração chamada Curse Doll, que basicamente ela se regenera de ferimentos graves ou fatais em questão de segundos. É literalmente energia reversa, por exemplo, do mundo de Jujutsu Kaisen, né? Só que a diferença é que ela não tem uma fraqueza quando o Itadori de perder a cabeça. Basicamente, se ela sofrer qualquer dano, mesmo que seja um dano mortal, ela vai conseguir ali se regenerar e voltar. O efeito colateral disso é que essa quase imortalidade dela, né, consome a energia vital dela, então quanto mais vezes ela se regenera, mais ela vai perdendo a sua sanidade e a razão, transformando ela numa criatura puramente instintiva e sedenta por sangue. Então a luta ficaria bem equilibrada enquanto a Elsa tivesse sua regeneração e a sua sanidade intactas. Além disso, ela também possui a capa mágica dela, aquela que possui penas escuras que são capazes de bloquear ou anular ataques mágicos direcionados a ela, ou seja, vamos ter que considerar aqui que sim, as habilidades do Itadori, como por exemplo manipulação de sangue, é uma magia no mundo de ReZero, já que se a gente fosse considerar que Jujutsu e Mana são coisas diferentes, aí não teria nem como considerar a energia amaldiçoada nesse patamar aqui, muito menos nessa análise. Logo, considerando que tudo seria considerado o conceito de Mana, sim, ela consegue bloquear tanto o sangue perfurante quanto outras habilidades do Itadori. Além de outra coisa também que é bom ressaltar, rapaziada, expansões de domínio, elas funcionam em Jujutsu Kaisen. Passando para outro universo, as coisas mudam completamente, porque uma expansão de domínio nada mais é do que você colocar um domínio que vai marcar a alma da pessoa e lançar um ataque garantido em direção a ela. Só que aí que tá, para os padrões de Jujutsu Kaisen, pessoas que possuem energia amaldiçoada, isso sim funciona. Para padrões de outro mundo, como o de ReZero, as coisas mudam, porque lá as pessoas não possuem energia amaldiçoada. Então a gente teria que converter o conceito para mana. E se isso fosse acontecer, se a gente fosse passar o conceito para mana, os personagens também deveriam ter expansões de domínio, porque daí sim faria sentido essa lógica de acerto garantido e de restrições. Então, para fazer uma coisa mais justa, eu acho que o interessante aqui seria dizer que eles seriam como se fosse a Maki. Eles não são acertados de imediato pela expansão, mas os efeitos podem sim acertar a pessoa. Ou seja, acerto garantido não acontece, mas os ataques simultâneos podem eventualmente sim acertar a pessoa se ela não tiver habilidade suficiente para conseguir lutar. Para mim, essa é a forma mais balanceada de poder transportar a expansão de domínio para outro mundo sem deixar ela completamente inútil ou deixar ela extremamente quebrada, beleza? Mas quem quiser discordar, tudo bem também, é a sua opinião, é sua e sem problema. Agora falando também sobre o arsenal de assassinato que a Elsa possui, já que ela utiliza lâminas curtas, que inclusive foram chamadas de ferrinhos no vídeo, como se fossem só armas comuns, mas são armas diferenciadas. Essas duas facas Kukri possuem lâminas curtas ornamentadas e ela também tem agulhas de arremesso letais projetadas especificamente para mutilar e derrotar suas vítimas. E essas sim são até consideradas armas comuns entre aspas, né? Armas que o Itadori, por exemplo, não teria tanta dificuldade. Porém, a Elsa também possui branca e uma lâmina preta. Essas duas lâminas especiais são guardadas para alvos específicos. A branca é pesada para esmagar ossos e possui partes extensíveis, ou seja, isso implica que são armas mágicas. Logo sim, elas teriam eficácia contra o Itadori, enquanto a preta tem bordas serrilhadas, mas ambas funcionam à base de um design mecânico e letalidade comum, sem encantamentos elementais. Funcionam apenas com as magias que já possuem imbuídas nelas. Ou seja, a Elsa sim conseguiria cortar o Itadori, sim conseguiria
ter uma luta de igual pra igual. E sim, se a Elsa conseguisse cortar a cabeça dele, mano, ela sim poderia derrotar o Itadori, rapaziada. É importante frisar isso, é importante deixar ressaltado que numa luta entre o Itadori e ela, ambos regenerando ao mesmo tempo, e a Elsa conseguindo cortar a cabeça dele, ela com certeza faria. E cortando a cabeça dele, cortaria a regeneração. Por consequência, o Itadori perderia. Então por isso eu disse que sim, poderia ser uma luta de igual pra igual, e sim, o Itadori poderia ter dificuldade. Porém, eu não acredito que o Itadori perderia, rapaziada. Ao contrário de que muitas pessoas aí poderiam apontar que a Elsa só sularia ele e acabou. Não, eu acho que não, porque o Itadori deve possuir sim uma velocidade ainda maior que o da Elsa. Por consequência e por experiência também, o Itadori deveria saber proteger com certeza ali o seu maior ponto fraco, né, que seria ser degolado. Por conta disso, ele conseguia manter uma luta equilibrada, lançando ataques até a distância e conseguindo a velocidade necessária para executar a assassina. E então, por conta disso, mesmo que por uma certa dificuldade, o Itadori venceria a Elsa Granheart. Agora falando sobre o Garfio, rapaziada. Agora sim não tem muito pra onde correr. O Itadori estaria ali lutando contra uma pessoa que seria tão rápida quanto ele. Até porque eu pesquisei sobre a velocidade do Itadori enquanto tava fazendo esse vídeo. E bom, tá aí na tela pra vocês verem. A velocidade de reação dele sim é supersônica, ao que tudo indica. Porém, a velocidade dele base, uma corrida rasa, que pra quem não sabe é aquelas corridas atléticas, que geralmente ocorrem em Olimpíadas, que não tem nenhum tipo de obstáculo na frente, ou seja, a pessoa só corre em linha reta, ele consegue correr até 60 km por hora. Já o Garfio tá muito acima da velocidade do Leopardo. A Federica mesmo já estava muito acima de 50 km por hora, porém, por não estar acima de 60 km, eu não considerei tanto assim, considerei a velocidade dela inferior à do Itadori, mas aqui, a essa altura, o Garfio, rapaziada, com certeza deve possuir uma velocidade muito maior do que ela, até porque o Garfio é bem mais poderoso do que a Federica mesmo, então ele possui também força aprimorada, a sua forma de bestificação, né, que aprimora o corpo dele ainda mais, e os seus instintos de batalha, já que ele tem um estilo de combate selvagem, baseado em reflexos sobre-humanos e também ferocidade. Além disso, ele tem a proteção dos espíritos da terra, que permite ele não só manipular a terra ao seu redor, mas também se recuperar rapidamente de ferimentos e cansaço, desde que ele esteja com os pés no chão. Então, pô, rapaziada, vamos ser francos, né? Ele vai estar o tempo todo podendo se curar e lutar tranquilamente, mano, sem se cansar. Além disso, ele também possui magia de cura, já que ele usa magia elemental de água, focada em regenerar a si mesmo e aos outros. E a gente sabe que o Garfio é um cara esforçado, ele é um cara muito bom em combate. Logo sim, o Garfio conseguiria ter uma luta de igual para igual com o Itadori e ainda assim superá-lo, tá? Em muitos quesitos. Portanto, o Itadori sim teria uma dificuldade tremenda para derrotar o Garfio. Só que é bom citar também uma coisa interessante, rapaziada. Na bestificação, o Garfio começa a perder o raciocínio e se transformar por completo em uma criatura. E essa seria a única chance do Itadori, a única vitória mais garantida que ele poderia ter para vencer, já que utilizando sua expansão de domínio, enquanto ele estivesse nessa forma, ele conseguiria poder cortar o Garfio antes que o Garfio conseguisse chegar rápido o suficiente para degolar ele. Logo ficaria ali meio que num empate, né? Dá pra gente debater com certeza entre o Garfio e o Itadori de modo quem venceria quem, mas eu vou dar a vitória aqui pro Itadori pra gente continuar a análise, porque eu acho que sim tem personagens ali que o Itadori ainda consegue avançar e lutar e vencer, beleza? Portanto, vamos continuar, mas fiquem cientes aí de que o Garfio sim poderia derrotar o Itadori. De todos esses que eu citei da lista, talvez o que maior tem essa capacidade. Depois temos o Wilhelm, rapaziada, o mestre espadachim. Ele, além de ser autodidata, também é extremamente habilidoso com a espada e aprimorou o talento dele de forma extraordinária para níveis sobre-humanos, a ponto de ser capaz de derrotar por pouco uma santa da espada em um duelo, que não é pouca coisa, rapaziada. Mas ainda assim, mesmo sendo muito rápido, mesmo conseguindo usar a sua espada de forma exímia, eu não acredito que o Wilhelm também poderia vencer o Itadori, mesmo que a luta ficasse bem a par, mesmo que ele conseguisse causar uma certa dificuldade pro Itadori. Eu ainda acho que com a expansão de domínio do Itadori, com a manipulação de sangue, ou mesmo acertando alguns Black Flashes ali, ele poderia derrotar o Wilhelm, beleza? Por isso, o Wilhelm não passa também, o Itadori consegue derrotar ele. Agora, rapaziada, falando sobre o Julius, esse também é um personagem que conseguiria causar ali uma certa dificuldade bem até que grande pro Itadori. Acho que ele estaria ali para a par com o Garfio, mais um pouco abaixo, porque o Julius, rapaziada, além de ser um mestre da esgrima, né, ou seja, em questões físicas ele estaria ali sim bem afiadíssimo para poder enfrentar o Itadori. Ele também possui a proteção divina, né, da reunião de espíritos, que permite que ele seja amado, visto e ouvido por todos os espíritos. Logo, ele conseguiria fazer contratos, como fez, né, com 6 espíritos ali, permitindo ele criar ataques combinados de fogo, vento e outras propriedades. Logo, a luta ficaria um pouco mais equilibrada por conta disso, porque mesmo considerando um V1, ele possui habilidades que, pô, ajudam ele. Então, os espíritos aqui são considerados como a própria habilidade do Julius, beleza? Além disso, ele também possui uma lâmina que ataca e fere diretamente a alma do oponente, rapaziada. Então, pro pessoal que gosta de argumentar, né, que o Itadori sempre ataca a alma do usuário, então, por conta disso, é insta-kill, é bom ressaltar que dá pra fazer o contrário, já que o Julius também conseguiria acertar a alma do Itadori utilizando a sua lâmina. Além disso, ele também possui um raio de luz concentrado capaz de perfurar quase qualquer
qualquer tipo de defesa, mano. Então para as pessoas que falam que o Julius é muito fraco ou que ele é muito superestimado, não é, rapaziada. Eu acho que até é bem subestimado a força do Julius, porque no seu ápice o cara é forte, mano. Mas ainda assim, por que eu falo que o Itadori venceria, mano? Por que ele ainda tá nessa lista aqui de personagens que ele teria dificuldade, mas não perderia? Porque mesmo com todas essas habilidades, rapaziada, o Itadori possui a sua expansão de domínio e a manipulação de sangue, ou seja, ataques à distância dificultariam demais o avanço do Julius ali de forma segura e por consequência, assim, tem uma chance muito grande do Itadori conseguir desmantelar por completo o Julius antes mesmo dele conseguir utilizar a sua lâmina e, por exemplo, cortar a cabeça do Itadori. Por conta disso, a vitória ainda assim vai pro Itadori, só que com muita dificuldade e completamente aberto para opiniões de quem quiser argumentar que sim, o Julius venceria. E eu concordaria, rapaziada, sem problema nenhum. Mas eu acho que sim, o Itadori poderia ainda passar por conta das suas estatísticas, tá? Então, vamos continuar. Agora falando sobre a Crunch, rapaziada, ela possui a leitura do vento, que permite ela prever os movimentos dos seus oponentes, sabendo exatamente como ou onde eles vão atacar. Logo, isso garantiria ela uma vantagem muito grande contra o Itadori no corpo a corpo. Ela também possui uma alta afinidade com a magia elemental de vento, né? Que ela usa para potencializar os seus ataques físicos. E as suas técnicas de combate, ela possui a Retalhadora de 100 homens, que é uma técnica que une a sua espada com a magia de vento para disparar um corte invisível à distância que é capaz de atingir o que estiver em seu campo de visão e destruir ele completamente. Claro que contra o Regulus foi inútil por conta do fator dele, né? Da autoridade ali, da ganância. Porém, com qualquer outra pessoa, eu acredito que poderia sim causar danos, principalmente ao Itadori, né? Seria como se fosse o desmantelar do Itadori lançado de volta para ele. Além disso, ela é uma espadachim também muito habilidosa, por isso ela ficaria ali abaixo do Julius. Eu acredito que sim, o Itadori poderia vencer, mesmo que talvez com uma leve dificuldade, mas ele ainda assim venceria tranquilamente da Crunch, beleza? E então precisamos falar, rapaziada, obrigatoriamente dela, mano, da Priscila, rapaziada, que possui a bênção da proteção divina do sol, que torna a Priscila muito mais forte durante o dia e aumenta o efeito de melhorias, né, buffs dela recebidos, ou seja, como se a Priscila fosse o Escanor ali. Além disso, ela também possui a espada Yang, que é uma arma carmesim lendária que ela pode invocar, capaz de incinerar tudo que ela deseja com chamas intensas, meio a lá Amaterasu, tá ligado? Ela também possui o casamento de almas, que é uma técnica antiga dela que permite ela compartilhar a força vital com aliados próximos, aumentando o poder deles e curando ferimentos. Essa habilidade não dá pra considerar direito, mas eu tô citando ela aqui por quê? Porque essa parte de curar os ferimentos talvez sirva até mesmo pra própria Priscila. Eu não sei dizer exatamente, mas por ser uma habilidade mais altruísta, eu não vou considerar, beleza? Só queria citar aqui mesmo. Ela também possui o colar de joias mágicas, né? Que é um acessório com 3 joias que transfere o dano fatal que ela poderia sofrer pro colar, garantindo 3 chances dela de escapar da morte, rapaziada. O que isso significa que, bom, se o Itadori lançasse um ataque mortal pra ela ainda assim sairia ilesa e teria à vontade a sua espada lendária pra incinerar ele. E aí o Itadori precisaria se regenerar, a luta ficaria bem equilibrada. Além dela possuir também uma sorte extraordinária, né, rapaziada? É uma habilidade dela que faz com que ela tenha uma intuição e sorte tão grandes que parecem dobrar o mundo inteiro ao favor das suas decisões. Então, sim, poderia acontecer, se vocês quiserem argumentar, eu concordaria. Dá pra Priscila ter a chance de abrir uma brecha perfeita pra cortar a cabeça do Itadori e acabar com ele, ou mesmo acertar a lâmina nele e o explodir de dentro pra fora, fazendo com que não sobre nada. Todas essas formas de argumentação estariam completamente corretas e eu concordo com vocês, porém, com a expansão de domínio do Itadori, com o Black Flash e também com a manipulação de sangue, o Itadori tem um arsenal bem completo e bem cheio para conseguir lutar com a Priscila e realmente ela precisaria usar a sorte dela para vencer. Seria o único cenário que ela venceria. Se a gente não considerar com a sorte, eu acho que não, ela não conseguiria acertar o Itadori a tempo dele próprio derrotar ela, beleza? E agora resumindo, outros personagens não tão conhecidos, mas que provavelmente o Itadori conseguiria vencer mesmo que ali com uma dificuldade, seria a Arakia, a Yorna, a Halibel e a Shaula, beleza? Então, como eu falei pra vocês, aqui a história muda, né? O Itadori sim continua podendo vencer, mas agora passa a enfrentar personagens que realmente conseguem acompanhá-lo em combate e a luta deixa de ser unilateral para se tornar de fato um combate, um confronto, né, bem complicado, bem difícil, pro Itadori tendo que lutar a sério e ainda assim tendo a chance real de perder durante cada um desses embates. Mas como o Itadori sobrevive e vence essas batalhas mesmo com dificuldade, vamos para o terceiro bloco, rapaziada. Os personagens que provavelmente derrotam o Itadori, o máximo, né, o teto de até onde o Itadori conseguiria chegar no universo de ReZero. E bom, rapaziada, aqui temos que considerar logo de cara quem? A Beatrice, mano. Pra quem não sabe, a Beatrice possui a magia das sombras, é um feitiço avançado e até esquecido, como o próprio Shamak, né, que é a privação sensorial e invisibilidade. Ela também possui manipulação espacial, ela consegue criar portas cruzadas, corredores infinitos e teletransporte, quase como se fosse, né, uma expansão de domínio ali, literal, no mundo de ReZero. Ela também tem os efeitos temporais e físicos, já que ela consegue congelar o tempo, rasgar o espaço e reduzir a gravidade ao seu redor. Ela também possui magia de cura e defesa, utilizando água para curar os ferimentos físicos graves que ela possa sofrer e também criar barreiras mágicas invisíveis
poderes contra ataques. E por serem ataques espaciais e temporais, rapaziada, é loucura dizer que um ataque de corte comum conseguiria acertar ela. A não ser que fosse um Word Slash, mas até onde a gente sabe, o Itadori não possui essa habilidade, até porque ele nunca nem utilizou ela, né? Então dá pra considerar que sim, ela conseguia bloquear a maioria ou praticamente todos os ataques que o Itadori lançasse contra ela. Além também de remoção de maldições, é a capacidade dela de anular e desfazer maldições alheias. Como a gente não vai estar considerando aqui energia amaldiçoada como, né, energia amaldiçoada e sim como mana, essa habilidade só é inútil, mas fica aí como curiosidade. Além disso, ela também tem uma fonte de mana diferente, ela não absorve mana da atmosfera e também nem se regenera sozinha. Ela depende exclusivamente de drenar a mana do Subaru ao tocar nele, graças a esse vínculo que eles fizeram. É uma restrição do contrato que ela fez com o Subaru. Então isso sim deixa ela um pouco mais fraca e garantiria ali ao Itadori uma chance um pouco maior de derrotar ela. Só que se tivesse ela e o Subaru juntos, o Itadori não venceria nem a pau. Agora, se fôssemos considerar só a Beatriz com a reserva de mana dela, sozinha, aí sim, ela vence o Itadori. Outro personagem que o Itadori não venceria muito provavelmente é o Rosal, rapaziada, já que ele possui a proteção divina da feitiçaria, que concede a ele a mais alta afinidade com todos os 6 elementos da natureza mágicos ali, né, do mundo de ReZero, que seriam fogo, água, vento, terra, luz e sombra, permitindo ele usá-los com perfeição. Além disso, ele possui um domínio elemental completo, já que ele consegue manipular múltiplos feitiços simultaneamente, até 5 ou 6 ao mesmo tempo, superando a capacidade normal dos outros magos comuns. Ele possui magia de voo, ele possui alteração climática, literalmente ele tem uma magia complexa, usada para manipular o clima em grande escala, responsável por criar, inclusive, a neve infinita no santuário, pra vocês verem que não é pouca coisa, mano. E também tem magias ofensivas avançadas, tá? Como as chamas espectrais, que ele dispara rajadas massivas de projéteis elementais e esferas de fogo de múltiplas cores com alto poder destrutivo. E a única coisa que é uma exceção notável aqui e extremamente relevante é que o Rosal não consegue usar magia de cura, rapaziada, porque ele afirma não possuir o cuidado necessário com a preservação da vida. E por conta disso, seria a chance do Itadori vencer o Rosal, porque enquanto ele lançaria ataques massivos que sim derrotariam o Itadori, muito provavelmente, se o Itadori conseguisse sobreviver a esses ataques e lançasse ataques diretamente mortais em direção ao Rosal, ele poderia perder, por justamente não poder se curar quanto a isso, mano. Agora, outro personagem importante que a gente tem que citar aqui é o Puck, rapaziada. Eu sei que nem todo mundo gosta dele, muitas pessoas até subestimam o Puck, mas é bom dizer que ele é sim extremamente poderoso e sim um dos principais concorrentes ali a derrotar o Itadori. Ele possui magia de fogo e água, acho que é bom dizer isso, né? Já que ele consegue canalizar a sua energia em formato de gelo, mesmo nem possuindo essa magia, né? Ele canaliza ali a magia de fogo e água para conseguir criar efeitos únicos. Ele possui o Zero Absoluto, que é a capacidade de congelar tudo ao redor em temperaturas extremas, fazendo os alvos literalmente se desintegrarem, mano. Além disso, ele também tem a drenagem de mana, ele consegue absorver mana de qualquer alvo pelo toque para literalmente se sustentar. Ou seja, se ele tocasse no Itadori, ele deixaria o Itadori mais fraco também, além de poder congelar o Itadori. E mesmo que o Itadori conseguisse esquentar a temperatura do corpo dele, rapaziada, temos que entrar numa questão aqui mais científica e avisar vocês que nenhuma quantidade de calor interno impediria o congelamento se o ambiente estivesse a zero absoluto, que é a menos 273,15 graus Celsius. Ou seja, rapaziada, a técnica que o Choso usou de esquentar o próprio sangue ali para conseguir sair, né, da Uraomi, aqui seria completamente inútil, rapaziada. Nem mesmo se que é considerável que o sangue do Itadori precisaria esquentar, mesmo que necessário, para conseguir impedir o seu congelamento. Ou seja, o Itadori, sem sombra de dúvida nenhuma, seria congelado e derrotado pelo Puck instantaneamente, rapaziada. E para mim aqui é o limite de até onde o Itadori poderia chegar. Mas eu quero citar aqui para vocês mais alguns personagens que o Itadori simplesmente não poderia derrotar, nem se quisesse, mano. Temos o Cestus, que possui Mach aproximadamente a 500 a 1000, pelo que alegaram, mas como eu não gosto de ficar levando argumento de fã, eu tô levando literalmente os argumentos ali que foram mostrados em ReZero. A velocidade dele é absurda, inclusive muito comparada à velocidade da luz, ou seja, o Itadori sim teria uma alta chance, altíssima chance de ser speed blitzado por ele. Também tem o Rage, que derrotaria com facilidade o Itadori. Ele possui mais de 400 anos de experiência, é muita coisa, e para um personagem lendário e extremamente poderoso como ele, mano, não teria nem chance. Também temos o Olbart, o Volcânica, que estão simplesmente em outro patamar, mano. É até interessante citar pra vocês que o Rage possui o corte conceitual, mano, a espada celestial, que consegue cortar o intangível, incluindo magia, luz, som, espaço-tempo, dimensões e conexões conceituais, maluco. Esquece, tá ligado? Não tem como derrotar esse mano, velho. Lutando a sério contra o Rage é literal impossível personagens comuns, principalmente do universo geral de Jujutsu Kaisen, ter uma chance de derrotar esse monstro. Então, vocês entenderam mais ou menos qual ponto eu quero chegar? Como eu falei pra vocês, Rosal provavelmente não é mais resistente que o Yuji, por exemplo. Mas isso não importa, sua magia possui um alcance gigantesco. Ele consegue voar, bombardear quilômetros de distância, manipular diversos elementos. O Yuji teria enorme dificuldade para sequer alcançá-lo. A Beatriz também é um problema que nunca foi força, o problema dela sempre foi o Al-Shamak. E olha que eu nem tô citando as habilidades temporais espaciais que eu citei pra vocês. O Puck mesmo, como eu acabei de citar, ele já demonstrou capacidade de congelar regiões inteiras, mano. Ele não precisa nem fazer esforço pra isso, a sua escala simplesmente ultrapassa
aquilo que o Yuji consegue enfrentar. O Raid literalmente corta conceitos. Esse é um nível completamente diferente de espadachim, rapaziada. Principalmente, como eu citei, né, pro mundo de Jujutsu Kaisen. Mas eu quero fazer esse vídeo ser completão, mano. Então, vou citar pra vocês o quarto e último bloco, mano, que são os personagens impossíveis. Literal, nível impossível pra qualquer personagem de Jujutsu Kaisen. Aqui entraria facilmente o Regulus, a Pandora, a Sattla, o Reinhard, ou de Laguna, caso a gente esteja considerando, né, a Deus. Então, todos esses personagens estariam nesse nível impossível. O Regulus provavelmente é o personagem que mais seria subestimado pelos fãs de Jujutsu Kaisen, principalmente fisicamente, já que o Itadori é superior, né? E as pessoas costumam subestimar bastante o Regulus. Mas, rapaziada, é bom entender que pra atingir alguém cujo corpo simplesmente não acompanha o fluxo normal do tempo, mano, beira o impossível. Não tem nem o que dizer, tá ligado? Enquanto o Leon's Heart estiver ativo, o Regulus praticamente ignora qualquer dano e teria toda a oportunidade do mundo pra acabar com o Itadori. A Pandora é ainda pior. A sua autoridade interfere diretamente na realidade. Diversas ações simplesmente deixam de acontecer. Não existe feito do Yuji mostrando resistência contra a manipulação desse nível. Logo, ele perderia inevitavelmente. A Sattla, rapaziada, a bruxa da inveja, possui uma quantidade absurda de mana, regeneração, sombras, autoridades, além de feitos completamente fora da escala dos humanos. Mesmo personagens extremamente fortes evitam enfrentá-la. O Reinhard, pô, mano, como eu disse, né, aqui não existe muito debate. Mesmo ignorando memes sobre o Reinhard ganhar de qualquer um, porque de fato acontece, os feitos oficiais mostram um personagem completamente absurdo. Ainda mais considerando no seu universo, né, no universo de ReZero, velocidade, força, proteções divinas, espada sagrada, regeneração, ressurreição, novas proteções divinas, e olha que eu tô citando só por baixo, mano. Ele simplesmente foi escrito pra ser praticamente invencível. E bom, esse talvez seja a melhor conclusão dessa análise. O Yuji realmente pisaria em boa parte do elenco de ReZero, pelo menos do nível mais baixo. Muito mais gente do que alguns fãs admitem, inclusive. Mas, quando chegamos ao topo do verso, a força física deixa de importar, porque os personagens mais perigosos desse universo não vencem por serem mais fortes. Eles vencem porque suas habilidades simplesmente ignoram o tipo de combate que fez o Yuji chegar tão longe. E é exatamente isso que torna ReZero um dos universos mais difíceis de se enfrentar, e que eu acho muito engraçado muitas pessoas subestimarem tanto assim, né? E, inclusive, mano, ainda teve pessoa falando que eu era fanboy de ReZero, mano. Meu Deus, cara. Uma curiosidade até interessante aqui de citar, rapaziada. Eu só comecei a ver ReZero por causa de vocês, tá? Foi por causa dos vídeos de What Ifs do Subaru. Antes, eu não sabia nada de ReZero. E não é um dos meus animes favoritos, tá bem longe disso, na verdade. Mas é extremamente interessante fazer análise sobre esse universo, porque ele tem poderes muito ricos em criatividade. E isso é um fato que o autor realmente manda muito bem. Além de que eu precisava esclarecer aqui sobre uma batalha real, até onde o Yuji chegaria. Porque, infelizmente, rapaziada, tem muitos fanboys de Jujutsu Kaisen que só veem edit no TikTok e acham que os personagens são invencíveis, sendo que é bem pelo contrário, mano. Sinceramente, eu nem veria motivo pra esse vídeo existir, mas eu acho que eu tinha que trazer essa explicação aí, pra vocês entenderem como é que funciona essa diferença de fato entre esses dois universos. Mas, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês e explicado certinho aí. Eu não detesto Jujutsu Kaisen, pra muitas pessoas que pensam isso, cara. Não é porque eu tô expondo a realidade dos personagens dos universos que eu detesto. Na verdade, eu sinceramente sou bem imparcial. Eu gosto de ser imparcial e gosto de falar apenas sobre o que eu gosto. E eu gosto muito de falar sobre animes, então eu falo sobre todos os animes no geral. E é por conta disso que eu gosto tanto assim de ser imparcial. E inclusive, pra muitas pessoas que alegam que eu detesto Jujutsu Kaisen, eu tô fazendo um RPG de Jujutsu Kaisen com meus amigos e tá muito divertido, mano. Sinceramente, eu não tenho o que reclamar. E eu só tenho a dizer aqui que sim, eu vou continuar provando quando um personagem for forte e superestimado ou subestimado entre as fandoms. Espero que isso tenha mostrado aí e servido, né, pra mostrar que eu não nerfei o Itadori, que eu só tava literalmente mostrando uma narrativa, uma história, e aqui sim eu tô mostrando uma batalha. Mas não adianta, né, rapaziada? Pra quem não consegue ouvir o óbvio, não importa o quanto você tente. Então é isso. Muito obrigado a todos que entenderam a proposta, que gostaram do vídeo. Um beijo, um queijo pra vocês, rapaziada. Um coração invisível pra vocês também. Um muito obrigado aos membros do canal. Sério, rapaziada, vocês são zica, mano. Os caras mais brabo estão aparecendo na tela agora. Então muito obrigado a todos. E no geral é isso, rapaziada. Não esqueça de beber água, agitar a postura de vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.